Como é ser mamãe de um bebê de 2 meses? Ele completou 2 meses no sábado e hoje é segunda-feira. E eu tenho umas coisas bem legais pra contar pra vocês. Primeiro que é verdade, nasce o bebê, nasce a mãe. E é incrível, a gente conhece os choros, sabe quando tá com fome, quando tá com sede, quando quer dormir, quando é tudo assim. O meu filho, quando ele tá com fome, ele ele chora tossindo, então ele fica... Eu sei que ele quer mamar. E tem os chorinhos de dor e tudo mais. Então vamos por partes, né? De modo geral, eu diria que é mais tranquilo do que eu imaginava e algumas coisas são mais desafiadoras do que eu imaginava. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu pesquisava mês a mês o que ia acontecer na minha gestação e não pesquisava muito em si como ia ser cuidar dele. Olha a arteira. Tu quer mamar, filha? Olha, ele vai se deitando. Oh, Jesus. Tá. Vamos cortar aqui o vídeo um pouquinho, vou botar ele mamar e continuo gravando. Continuando o vídeo, vou deixar ele tomar o mamazinho dele, sem me enganar, porque ele acabou de acordar de um sonão de 1h30 e tá aqui se piscando que quer dormir de novo. Mas não, a mamãe não vai liberar o sono de novo. Vamos seguir uma ordem pra falar das coisas, porque quando a gente é mãe vai misturando tudo. Então, vamos começar do começo. O primeiro mês ele é bem desafiador. Eu diria que os primeiros 15 dias, 20 dias são assim... A gente vive numa bolha, sabe sim o que tá fazendo, se vira, dá um jeito, mas é muito difícil. O puerpério ele é bem complicado, né? Eu tentei não entrar nesse baby blues, que é aquele de achar que desesperadamente vai acontecer alguma coisa com o bebê. Eu achava que poderia acontecer, mas de uma forma leve. Então não cheguei a ter esse baby blues. E o puerpério eu realmente passei por ele pela questão da amamentação. Eu queria muito amamentar no peito e eu não conseguia no início, né? Eu tinha a questão ali do... Já tem um vídeo falando sobre isso, a questão ali do bico, que ele era neutro, então era bem difícil, mas eu chamei doula, usava aqueles negocinhos de sugar o biquinho pra fora e deu tudo certo. Mas vivi o puerpério. O puerpério passou e aí vem a força, né? Impressionante como a gente se descobre de novo, porque assim, no início a gente não consegue deixar o bebê por nenhum minuto sozinho, né? Eu não tinha rede de apoio, teve os primeiros dias, né, que a minha família e meus pais vieram, os meus sogros vieram e depois foram pra casa, que eles moram longe. Então é eu e meu marido, e meu marido trabalhando, então acabou ficando comigo, né? E assim, tu não sabe o que fazer e tu não quer deixar o bebê em nenhum momento sozinho, porque ele chora. E aí, no momento que ele chora, assim, eu ficava segurando xixi, eu não comia, porque eu pensava, eu vou deixar ele chorando, e daí ele vai criar um trauma, alguma coisa assim, Existe diferença entre tu deixar uma criança chorando porque tu não quer estar com ela, ou tu quer fazer uma outra coisa, e por muito tempo, tipo assim, vou deixar chorar porque vai passar, entendeu? Não, eu quero lá pintar minha unha, então eu vou ficar pintando minha unha até secar, não vou pegar, tipo assim... Ele vai sentir, mas eu preciso fazer um xixi, fica aqui no bercinho um pouquinho, fica no carrinho, chorou, pega, calma. Preciso comer, às vezes eu almoço, às vezes não, né? A maioria das vezes eu almoço com ele chorando, porque ele quer ficar no colo. Mas eu tenho que almoçar, então eu almoço, vou lá, faço um carinho nele, brinco com ele, fico ali para ele saber que eu estou ali. Essa questão. Então, quando foi passando esses primeiros dias, hoje em dia eu tenho mais confiança de fazer isso. Não gosto de choro de bebê. Não gosto de saber que ele está chorando, então eu fico com ele o tempo todo. E eu penso, vai ter a época que ele vai querer engatinhar, não vai ficar querendo colo. Vai ter a época que ele vai caminhar e não vai querer, então assim, depois ele vai ser grande. Eu tenho que aproveitar essa fase. Claro que no início é muito mais intenso. Hoje em dia eu já consigo largar ele no bercinho móvel, ele brinca com os ursinhos, ele fica ali uns minutinhos, a gente brinca no tapetinho... no carrinho ele aceita agora o carrinho. As coisas elas vão melhorando com o tempo cada vez mais e a gente também vai conhecendo o nosso bebê. Então eu criei confiança de deixar ele ali no bercinho, no carrinho para fazer as coisas e sempre com monitoramento e dando atenção. Em relação ao sono, eu dormia com ele no meu braço, porque eu tive uma irmã que
Infelizmente, ela sofria de refluxo e ela faleceu quando ela era nenezinha, né? Em decorrência disso no berço. Então, de uma certa forma, eu tinha isso dentro de mim, de que eu tinha que cuidar. Então, eu não dormia, eu ficava assim. Não, sério, eu não conseguia dormir 10 minutos, eu ficava assim. E daí, ele dormia no meu braço. Fazia toda uma enjambração de roupa, que não fosse encostar, uma distância pra não encostar no meu peito. Mas ainda assim, era perigoso, né? E o médico me alertou que eu não poderia dormir com ele assim, que eu deveria pôr no berço. Então, eu tive que achar o meio termo. Ele dorme na cama comigo, sim, só que ele dorme no ninho, né? Tem toda uma enjambração ali que a gente faz pra ele dormir no saquinho, pra ele não conseguir se mexer, não se, né, trocar de lugar, a coberta não ir no rosto. Ele fica ali, né, encaixadinho no ninho dele. Eu ainda acordo, assim, pelo menos uma vez por hora eu acordo, olho, qualquer respiradinha eu olho. E tem o horário da mamada, então eu vou ali e vejo que ele tá tudo bem, tá tudo certo. E em relação, né, ao sono, a questão do charutinho, ele não gostava que fizesse nele, não gostava de dormir de barriga pra cima, eu já tava assim enlouquecida. E até o dia que eu falei, não, ele precisa disso. Então eu botei o charutinho, ele chorou, botei de barriga pra cima, ele chorou 20 minutos e eu ali cheirando o pescocinho dele, tipo, filho, tô aqui, mas tu vai ter que passar por isso. E ele tava com sono, ele viu que era pro bem dele, dormiu. E desde essa noite ele aceita dormir de barriga pra cima e com o charutinho. Porque eu tive que entender que assim como a amamentação, ele teve que aprender isso, não foi fácil. Então ele teve que agora aprender a dormir, aprender a andar de carrinho, aprender a ficar no berço. E tem muitas coisas que ele vai aprender e nem todas são muito fáceis, né? Então, esses 2 meses me ensinaram isso. Me ensinaram que o sono, assim, no início tu sente, né, a privação do sono. E depois só se acostuma. Porque tem crianças que deixam tu dormir junto, né, durante o dia. O Heitor não, né, então se eu me ajeito pra deitar ali com ele, ele já se acorda. Então, como eu quero que ele durma sonequinhas, né, eu acabo ficando acordada. E à noite, 10 horas, eu já tô na cama com ele, acordo às 6 da manhã com ele. E vi que a privação de sono, ela não é mais um problema, assim, tu já acorda bem, já tem disposição durante o dia e tá tudo certo. Não, realmente, quanto a isso, não há o que reclamar mais, né. O meu marido, ele não acorda de madrugada, porque eu acho que não tem por que os dois ficar, né, acordando e tudo mais. Já vou lá, dou mamar, boto pra rotar e tá tudo certo, boto dormir. Não sou de trocar fralda à noite, só se realmente é um cocôzinho, e aí eu troco. Mas ele não costuma ficar fazendo cocô de madrugada, então boto uma fralda bem boa que vai segurar, pra ele não ficar se acordando, né. Uso luz vermelha no quarto desde a primeira semana de vida dele, ajuda muito, porque a gente não fica tendo que acender a luz durante a noite pra pegar ou trocar, enfim. E ele gosta bastante da luz vermelha, então ele se acorda, vê ali um ambiente gostosinho e volta a dormir. Mais atualizações de 2 meses, ele ia fazer a vacina hoje, e aí eu esqueci a carteirinha de vacinação dele em casa, gente. Olha, eu toda preocupada que sou, mas mesmo assim esqueci. Deixa eu só pegar a toalhinha dele que caiu. Você já mamou muito, então agora vamos sair do peitinho, vamos arrotar, tá? A mãe vai falar aqui com as pessoinhas e você vai ficar aí arrotando, tá bom? Então, deixa eu voltar. Olha a cabeça da mãe. Esqueci, carteirinha em casa, cheguei ali no posto, putz, não vai dar pra vacinar. Esqueci. Arrotou? E fiquei me sentindo super culpada, uma péssima mãe. Como assim? Que eu preparei toda a roupinha, fralda extra, toalhinha, arrumei ele, nananã. E esqueci o principal, sabe? Então, mesmo que eu tenha feito todas as outras coisas muito certas, eu acabo me culpando. Olha que menino quer mamar mais, não, filho. Isso aí é uma coisa que a gente tem que conversar, ó. Chupetar. Antes eu amamentava por 1 hora. Ele mamava em 10, 15 e a outra, os outros 40 minutos era só pra ficar me chupetando. Aí ele ficou viciadão, saía do meu peito o dia inteiro, gritava, estressado. E aquele bebê que só chorava quando tava fora do peito. A gente tava desesperado. A gente foi no médico, ele falou assim, ó, é porque ele tá te chupetando. E daí ele usa o teu mamilo como bico e só acalma ele. Quando tu tira, ele não quer. E aí o bico, ele não gosta. E depois eu fiquei com medo dele, sei lá, não queria mamar se gostasse de bico. Criei umas paranoias, assim. Mas ele não chupa bico, ele não gosta. Já tentamos, ele fazer ânsia de vômito. E daí o médico falou assim, ó, ele tem que mamar. Ele parou de engolir. Tira, bota o dedinho aqui, faz um vácuozinho, consegue tirar.
E deu. Aí o que eu faço? Se eu tô sentada e eu tiro ele do peito, e eu tiro assim, né, depois que ele terminou de mamar, ele faz o escândalo que ele quer voltar. Então, quando eu quero que ele faça isso, eu tiro e já fico em pé, pra botar, rotar e ele para, ó. Ó, agora eu tirei ele do peito, ele entendeu que ele não vai receber mais, inclusive tá tentando dormir de novo, filho. Não pode não, meu. Pode não, nós vamos ter que ir lá fazer uma atividade pra você dar uma acordadinha. Esse tempo de chuva te deixa muito de bobeirinha. Eu não deixo ele dormir muito, gente, porque de noite ele daí não quer dormir, né? Então ele tem os horários, o site GPT me ajudou, uma questão de horários ali do soninho dele, tipo, ele acordou 15 para 6, ficou acordado até as 7, dormiu até 7h40, depois dormiu das 8h40 até as 10, e agora ele vai ter que ficar acordado. Pelo menos até 11h30, meio-dia, né, filho? Aí depois pode tirar mais um soninho. E assim a gente vai até chegar a rotininha do sono dele das 7 horas. Então, ficou meio, né, várias coisas nesse vídeo. Mas eu sei que quem tá com um bebê de 2 meses vai entender o porquê que eu tô falando assim, várias coisas juntas, porque acaba sendo uma conversa. A gente não consegue focar, criar roteiro, porque não tem como eu sentar agora, pegar um lápis, um caderno e fazer roteiro, que nem eu fazia. Porque eu só vi que agora ele tá de boa, liguei a câmera e comecei a conversar. De modo geral, ele é muito de boa, ele não é de chorar, porque, que nem eu falei pra vocês, eu interto muito ele pra que isso não aconteça. Se ele vai chorar, a gente canta, a gente dança, eu não converso com ele, às vezes assim, de bobeirinha, mas também converso sério, sabe? Então, gente, ele tá dormindo de novo. Não pode dormir. Não pode. Não, depois não quer dormir de noite. É, e a mamãe tem que dormir de noite, porque de dia tu não deixa. É, então vamos acordar. Então é isso, gente. Vou fazer uns vídeos mais separadinhos, tipo a questão das fraldas, questão de roupas, dicas, os vídeos mais curtos. Mas de modo geral, esse aqui é um vídeo longo pra gente conversar sobre como está sendo esses 2 meses. Muitas coisas aconteceram, mas a gente dá conta, o psicológico ele fica bom de novo, a gente começa a se arrumar, começa a emagrecer, começa a se cuidar. Hoje eu tô conseguindo até usar cílios de novo. Esse dia ele ficou com o papai e chorou bastante, mas deixei a colherzinha, deixei o leitinho e fui. Porque eu chorei, tá? Chorei no carro, chorei lá fazendo cílios, porque eu ia ficar esse tempo longe dele, mas a gente precisa, né? A gente tem que fazer isso, porque senão a gente começa a virar uma coisa, assim. Se tu não aproveitar a fase da amamentação pra emagrecer, pra se cuidar, depois é mais difícil. Então, optei por tentar voltar o mais rápido possível a me sentir bem. E de vez em quando acontece, vai no salãozinho, né? Fica uma hora no salão, faz cabelo, unha ao mesmo tempo e o papai cuida. Porque faz parte, gente. A gente tem que se cuidar pra gente, tem que se cuidar pro nosso marido, né? Porque é a tua família que tu tem que cuidar e tu precisa estar bem pra cuidar. Vamos fazer outros vídeos mais curtinhos pra ficar mais organizado para as tias. Várias coisas vocês vão se identificar, porque eu sei que, assim como eu, muitas vezes a gente não tem com quem conversar. E eu tenho certeza que você tá olhando esse vídeo pensando que maluca, não tá conseguindo seguir um assunto direito, mas o que ela falou eu me identifico, ou era isso que eu precisava ouvir. Mas eu vou tentar fazer uns módulos menores pra vocês seguirem. Ah, aqui ela falou sobre a fralda. Pum, não preciso olhar um vídeo de 20 minutos pra ver o que ela vai falar sobre isso, né? Então, vou fazer isso, vou tentar fazer isso hoje, porque tá muito tranquilo, tô sozinha aqui com ele, então vou aproveitar. Desculpa se ficou muito desorganizado esse vídeo. É o primeiro, assim, com ele que eu tô conseguindo fazer. Então eu vou tentar melhorar cada vez mais, tá? Isso, né, filha? Eu vou tentar acordar ele, né? Porque, gente, olha aqui, ó. Chega a tá molinho. Aí eu tenho um super bebê, tá? Ele tem 2 meses, mas ele é gigante. Filho, eu tenho quase 6 quilos e a minha mãe que lute, porque eu adoro um colinho. Beijo.